Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist onde revisamos artigos científicos, livros e posts famosos sobre computação e programação em geral. No vídeo de hoje vamos continuar a nossa análise sobre o artigo No Silver Bullets, que é um artigo que influenciou demais a indústria de computação, né? No último vídeo a gente falou sobre as dificuldades essenciais para se desenvolver software. E no vídeo de hoje a gente vai pegar uma outra parte do artigo que eu acho genial, que é a parte, né, que ele cita como as promessas de Silver Bullets, né? O que ele considera, qual é a análise dele, né, sobre várias das coisas que apareciam lá 34 anos atrás, que prometiam ser as soluções que iam jogar lá para cima a nossa produtividade como desenvolvedor e desenvolvedora de software, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa, né, são várias coisas que ele cita, eu deixei anotado aqui, né, para ir me guiando. A primeira coisa que ele fala, né, sobre a criação de uma nova linguagem de programação. No artigo ele cita a linguagem Ada, beleza? E aí ele fala, né, que na opinião dele é difícil que uma nova linguagem, né, de programação traga funcionalidades, traga características que realmente aumente demais a sua produtividade como programador ou como programadora, beleza? Então eu vou só falar, passar por toda a opinião dele, né, e já volto dando as minhas opiniões sobre cada um dos pontos, beleza? Então vai ser um loopzinho aí. Então ele não bota muita fé, né, que vai surgir uma nova linguagem de programação que vai ajudar muito. A segunda coisa que ele fala é sobre, né, a fé que a galera colocava que o paradigma de programação, né, o paradigma orientado a objetos, ia resolver os problemas ali, né, porque você conseguia fazer mapeamento, você conseguia pegar os seus conceitos do mundo real, né, para mapear para o seu código e tudo mais. E ele fala que para ele não faz muito sentido isso, porque o principal problema na escrita de um software para ele não está na construção do código em si, né, no momento que você programa, no momento que você coda a parada. E sim tá no momento que você especifica a funcionalidade, né, nos detalhes da funcionalidade. Então ele não entende que qualquer tipo de paradigma vai resolver e vai alavancar a sua produtividade, né? A terceira coisa que ele cita é a parte de inteligência artificial, e ele divide isso em dois campos, né? Uma que é a parte do computador ser capaz de resolver problemas que anteriormente ele não era capaz, como reconhecer imagem, reconhecer tipo de texto, né? Reconhecer fala, mas ele não enxerga a aplicabilidade prática disso para o dia a dia de programação, porque ele fala que o difícil para a gente, por exemplo, enquanto está programando, não é falar, é saber o que falar, né? Conseguir organizar as ideias e tudo mais. Só que tem uma segunda parte que ele divide ali, inteligência artificial, né? Que é como a gente chama aí, né? Hoje em dia, principalmente, né? Que está muito na moda, que é o lance de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, que aí sim, né, você tem todos aqueles datasets que você vai criar os seus modelos para analisar, né, inferir coisas e tudo mais, e ele divide isso, né, ele chama isso de expert systems. Quando eu falo que ele chama, porque eu não sei se já era um termo utilizado na época para uma outra área de estudo de computação, e continuo não sabendo se é um termo utilizado hoje em dia para alguma área de computação, né. E aí ele bota muita fé, né, nesse lance que ele chama de Expert Systems, que é Machine Learning aplicado para desenvolvimento de software. Ele coloca uma seção, né, um ponto específico sobre isso, né, nessas promessas de Silver Bullets que apareciam naquela época. E aí ele fala que ele coloca muita fé nisso, que ele acha que pode ter muita utilidade, né, muita aplicabilidade em você ter algoritmos que o tempo inteiro estão analisando o código sendo escrito, que podem te sugerir de maneira automática refatoração, escrita de testes e por aí vai, né? O cara não podia ser mais visionário, já falo sobre isso também. Um outro tópico que ele traz, né, que é a parte de Automatic Programming, né, que é geração de código, né? Então, de alguma forma, o código vai ser gerado de maneira automática e ele bota zero fé nisso daí. Um outro tópico que ele toca é a parte de Graphical Programming, né? Que é você de alguma forma fazer, né, o seu código de maneira visual, e ele cita que tinha muita gente explorando isso naquela época e tal, né? Nem sei se tem muita gente explorando isso hoje em dia. E ele fala que
Aí ele conversa muito com o lance que ele fala das dificuldades essenciais de desenvolvimento de software, né? Então ele fala que é tanto controle de estado que você tem que fazer dentro de um software que é muito difícil você produzir um fluxograma, né? Que foi uma das tentativas, que consiga realmente facilitar e aumentar a sua produtividade em relação ao desenvolvimento. Uma outra coisa que ele fala, né, ele cita lá de Program Verification, que é, eu não manjo muito, né? Que é de alguma forma você ter provas formais que uma determinada especificação implementada, né, realmente atende todos os requisitos necessários, né, provas matemáticas e tudo mais. E aí ele cita que, na opinião dele, vai ser muito difícil colocar isso para funcionar e que o esforço para colocar isso para funcionar, né, não vai compensar o ganho que vai ter. Então ele acha que nisso não vai resolver nada. Uma outra coisa que ele fala, né, que ele também não bota fé, ele chama de Environments and Tools, né, que basicamente hoje são nossas IDEs e ferramentas que facilitam o desenvolvimento de código. Então ele cita que como uma parte grande, né, da natureza, de novo, né, da complexidade da coisa está na especificação, ele não entende que ferramenta e tal vai ajudar. Beleza? É um ponto aí. E o último que ele fala, né, são as estações de trabalho. Então ele quer falar sobre hardware que roda no seu computador, né, seu computador em si, e que ele entende que melhoria nisso vai fazer você ser um programador, uma programadora mais produtiva. Beleza? Então são vários pontos que ele toca. E aí eu queria trazer a minha opinião, né, sobre alguns deles aqui. De novo, né, eu já falei isso no último, leia o artigo. 34 anos atrás, e o cara fala de muitas coisas super atuais, né? Tipo assim, é o valor da pesquisa, né? É o valor de quem está refletindo sobre as coisas e não só produzindo coisa e tudo mais, né? Enfim. Então, né, quando ele fala da linguagem, que ele não acha que a linguagem pode trazer um ganho exponencial para a produtividade, é difícil discordar do cara, porque 34 anos depois o que a gente vê é essa realidade mesmo, né? Você tem múltiplas linguagens de programação hoje em dia, né? Java, C Sharp, Scala, Kotlin, Clojure, Go, enfim, né? Você tem Elixir, então você tem múltiplos sabores aí de linguagem, cada uma dizendo que vai resolver uma coisa para você, e nenhuma realmente joga a sua produtividade lá para cima, né? O que a gente viu, né? Os pontos que a gente viu na história aqui de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento web, que é a área que eu estou mais próximo, que de alguma forma, né, aumentaram a produtividade, influenciaram o mercado, não foram as linguagens, e sim as ferramentas, né? Então aqui eu vou voltar no outro ali, né? Mas de novo, não ferramenta aqui, né? Não ferramenta IDE e tal, né? Então eu vou especificar, né, que está mais próximo da linguagem, que são os frameworks. Então eu acho que é inegável, né, o valor dos frameworks no nosso dia a dia, né? Eles vêm tentando resolver coisas o tempo inteiro. Então você volta muitos anos atrás, você teve o Struts tentando de alguma forma facilitar o desenvolvimento de aplicações web com Java, e aí ele facilitou e trouxe vários problemas ali, né, que a gente tentou endereçar. E aí você teve um marco, para mim, foi um marco que é o Rails, né? O Rails trouxe um framework completamente opinionado ali, né, direcionando como você deveria fazer uma aplicação web, né, tudo mais. E ele influenciou diversos frameworks que a gente tem hoje e realmente eu acho que ajudou na produtividade. Óbvio, alguém pode discutir o custo da produtividade, né? Será que as práticas que eles sugeriam foram sustentáveis, né? Os sistemas que foram escritos com Rails, usando Ruby como linguagem, o design, né? O código foi manutenível e por aí vai. Confesso que o tanto de ganho que ele trouxe em mentalidade, né, nas coisas que a gente poderia prestar atenção, para mim supera qualquer software que tenha sido escrito e não tenha sido sustentável aí. Então, talvez a linguagem não tenha trazido, mas os frameworks trouxeram. Para mim, qual que é o próximo passo, né, que eu acho que a gente não tem hoje em dia, que era o meu sonho conseguir fazer, né, eu conseguir reunir as pessoas, ou que a gente pudesse fazer, é o lance de ter uma linguagem que é especializada, né? As linguagens que a gente tem são de usos gerais. Então, quando a gente fala de Java, C Sharp, Kotlin, Go, Elixir e por aí vai, todas elas são de uso geral, né? Os frameworks, sim, são as especializações, e esse, para mim, é o ensinamento. Porque a gente não tem uma linguagem que é especializada, né? Tem tanta gente especialista em criar linguagem de programação aí, né? Os doutores e as doutoras. Então, você pensa em JetBrains, por aí vai. Por que a gente não cria uma linguagem que é especializada para a web, né? Então, esse era o meu sonho, né? Ter uma linguagem
que traz práticas. Então pega tudo que o Rails, por exemplo, que o Spring Boot ou que o Django define como prática de framework, que traz para a linguagem e força que a coisa seja construída desde o início seguindo aquilo. Eu acho que tem tudo para aumentar demais a produtividade, né? Ainda mais considerando as aplicações web de hoje em dia, que é commodity, né? Que é muita coisa parecida e só muda um pouquinho, só muda, né? Cada um dos detalhes, né? Fazer a aplicação web hoje em dia, para mim, é um template method, né? Você tem muita coisa que é tudo que é muito parecido e tem um detalhe do algoritmo que muda. Então, se você tivesse uma linguagem que endereçasse esse template, acho que ajudaria bastante. Sobre orientação a objetos, para mim, eu concordo gênero, número e grau com ele. Eu só uso orientação a objetos nos meus sistemas porque é o paradigma que eu sou mais proficiente ali. Se eu fizesse de maneira procedural ou funcional, qualquer coisa do gênero, e ficasse proficiente, nem tudo seria farinha do mesmo saco. Acho que o cara acertou demais aqui. Sobre a parte, né, de inteligência artificial, a primeira parte, né, pra mim tá tudo bem, eu não tenho nada pra falar sobre, não acho que reconhecimento de voz, de imagem, de qualquer coisa ajuda em nada. Mas a parte dos expert systems, que é machine learning aplicado para a indústria de computação, eu acho demais. Considero que tem um potencial brutal de melhoria do nosso código, né, de qualidade de entrega final, né, de sugestão de coisas, né? Então a gente fica vendo aqui, né, recomendador de próximo produto, recomendador de não sei o que, né, recomendador de texto que você vai escrever no e-mail. Mas eu tô aqui imaginando os recomendadores de código, né? Então, um colega meu, um amigo meu, né, que chama Maurício Anish, ele trabalha na Universidade de Delft e ele é muito focado, né, em machine learning para programação. E o cara faz estudos e pesquisas, né, e tentativa de aplicabilidade da pesquisa na indústria que eu acho sensacional, né? Então, sugestão, né, de geração de teste automatizada, automatização de geração de teste automatizado para você, né? Então, imagina que você escreve um código e a IDE vai sugerir ali o template de teste para você, que ela pode sugerir o teste em si, né? Acho que poderia ser muito legal. Você está ali fazendo o código, né? E a gente tem uma evolução dessas ferramentas de métrica de qualidade para elas serem adaptativas em relação ao tipo de sistema que você está fazendo, ao invés de definir limiares padrões. E eu imagino isso tudo integrado e aí a coisa vai acontecendo ali, né? Então você tem ali os modelos aplicados aos tipos de sistemas, e ele fala assim, putz, aqui fazendo um controle, olha, a carga cognitiva está desse jeito, quem sabe você pode fazer assim. Gente, eu acho que tem tanta possibilidade, pena que eu não sou um especialista nisso, né? Mas eu acho genial, genial. A parte de de Automatic Programming, Graphical Programming, Program Verification, as duas primeiras eu confesso que realmente Automatic Programming eu sou menos resistente. Eu acho que tem espaço para a gente fazer geração de código de maneira interessante, né, adequada para as necessidades do dia a dia. Eu tentei fazer isso com Setup My Project para CRUDs e coisas do gênero e eu confesso que para mim funcionou, sabe? Eu acho que tem espaço sim, porque de novo eu acho que tem muita coisa no sistema que é parecida, por mais que eu volto para esse lance de especificar, né, de definir. Eu acho que é um tópico a mais que eu vou falar aqui no final, que realmente acho que como a gente especifica mal o software, é difícil ter qualquer coisa que gere código que funcione pra gente, né, que a gente nem sabe o que a gente quer, então vai gerar o quê? Então Graphical Programming também não boto muita fé, né, de ficar desenhando ali e tudo mais mesmo. Program Verification eu nem me sinto capaz de falar, beleza? Eu não sei quais são os estudos que tem hoje em dia de fazer verificação formal sobre algum trecho de código que foi escrito. Não sei, não posso falar. Environment and Tools, sim, discordo um pouco, né? Então eu acho que tem sim potencial aqui. A verdade, para a maioria das pessoas, é que elas nem sabem usar a IDE que elas trabalham direito, né? Essa é a verdade, felizmente, né? Então, o povo só sabe o beabá das IDEs, a maioria das pessoas, né? Aqui é um feeling meu, mas eu duvido que se fizesse uma pesquisa aí de mercado, isso seria diferente. Então, o povo sabe usar contraespaço, executar o programa. Quando muito sabe isso, né? Então, as IDEs hoje tem várias coisas prontas, né? Então, vamos supor, eu, como sou veaco, né? Eu uso o Eclipse ainda. O Eclipse
Tem, por exemplo, eu uso muito o Spring tem o Spring Developer Tool, que é uma série de plugins que foram desenvolvidos sobre o Eclipse ali pela galera do Spring. E, por exemplo, né, quando você está ali num arquivo .java e você escreve getMapping, ele já gera um método no seu controller anotado com @get, com um template de código para você fazer. Você escreve postMapping, é a mesma coisa. Você escreve logger, ele já declara a sua variável para você fazer log dentro da sua aplicação, né? E aí você tem várias possibilidades. N possibilidades, Jesus é Mário, quando você está dentro do IntelliJ da vida, né? Você tem super refatorações que são super espertas, né? Então a galera nem sabe usar isso. E sem contar que você pode criar as suas, né? Então quando dentro, por exemplo, do Eclipse, eu criei o meu atalho ali, né? Que é o meu getMapping específico, que eu já recebo os parâmetros, já faço ali o meu retorno, né? Eu tenho o meu post-action, que eu já defino que no meu parâmetro eu vou receber um objeto, né? Cujo tipo é uma classe de formulário aí. Já faço, se eu estou fazendo a renderização no servidor, né, de HTML, já recebo um binding result como argumento ali, já faço o if, voltando para o método de formulário. E aí, né, você vai acumulando esses minutos nas funcionalidades que você implementa, isso dá diferença, sem dúvida para mim dá diferença, então eu acho que tem espaço. E aí quando você junta, né, as IDEs com os estudos de Machine Learning para código, eu acho que tem uma possibilidade de casamento com um potencial muito explosivo, muito explosivo. Então, eu fico esperançoso sim, né, que essas Silver Bullets, possibilidade de Silver Bullets de 34 anos atrás, realmente a gente pode caminhar, né, para isso acontecer. Eu acho que vai fazer uma diferença exponencial na produtividade das pessoas. Beleza? E para fechar, né, eu acho que merecia um ponto aqui, né, que é uma Silver Bullet para especificação de funcionalidade, né? Então, a gente especifica muito mal na indústria hoje em dia, né? As histórias são muito mal escritas, muito superficiais, exploram pouco os casos de uso, como eu já falei no vídeo passado, né? E não é que eu quero que você imagine tudo, né? E o usuário que está pedindo a feature, ou a usuária, né, saiba todos os possíveis casos. Tá tudo bem não tá claro para a pessoa quando ela vai pedir a feature. O que não tá tudo bem é você não trabalhar isso e não explorar isso com a pessoa, né? Não investir tempo, a gente investe, né, pouco tempo planejando e quer investir mais tempo fazendo. Fazer um detalhe. Um detalhe, né? Não é um detalhe como é no futebol, que o gol é um detalhe, né? Não, muito diferente, porque sem gol não tem nada no futebol. Mas fazer, uma vez que está claro que precisa ser feito, você vai fazer. Você vai fazer. O problema é que a gente não trabalha em deixar claro. Então a gente poderia ser melhor de fazer protótipos sobre a funcionalidade, poderia ser melhor, né, de fazer os fluxos ali no design, né? Não precisa fazer um ML se não quiser, mas puta, desenha a tela que você tá, é um sistema web, desenha a tela, quais são os campos, quais são as validações que tem ali, né? Se você deixar de preencher, como aquilo vai aparecer, se o preenchimento der certo, o que é que deve acontecer, né? Onde que quem que deve ser notificado, o que é que deve ser gravado. Dá para falar sobre isso e deixar o programador ou a programadora ser a sua melhor versão, beleza? Então essa foi a segunda parte da análise do artigo No Silver Bullets. Ainda tem uma terceira parte, né, que é coisas que ele fala que é beleza, né? Dado que essas promessas de Silver Bullet não vão vingar, né? E eu acho que algumas vão vingar. Quais são as outras coisas que a gente pode fazer? Eu volto nisso no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo, eu espero que tenha sido útil para você. De novo, não sai de casa, espere o coronavírus passar, né? Ou pelo menos a crise passar, para que a gente possa todo mundo ser saudável junto aí, beleza? Era isso, valeu demais. Até a próxima.